Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando ele em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Que possamos aprender, ó Deus, possamos descansar no Senhor, e que mais uma vez, ó Deus, tua palavra nos faça enxergar a grandiosidade do nosso Deus, e nos faça também, ó Deus, a nos comprometermos mais com a causa do Senhor, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lance novamente as redes. A palavra de Deus tem muitos exemplos, muitas parábolas, muitas histórias maravilhosas, né? Às vezes nós não conhecemos, e se conhecemos, não atentamos para certos detalhes. Interessante que certa vez um pastor disse, ensinando outros pastores, que se o pastor quisesse contar uma ilustração que não é muito conhecida, ele deveria procurar na Bíblia. Está cheio de ilustração que as pessoas não conhecem. Ao invés de ficar contando historinha repetida, né? Quando o pastor começa a contar aquela historinha, você fala: já vi isso na escola, já vi isso no banco, já vi isso em todo lugar. Muitas histórias bíblicas que são maravilhosas e são verdadeiras, e são pelo próprio Jesus aplicadas de forma interessante. Nesse texto, irmãos, nós queremos aprender algumas coisas. Eu queria que vocês mantessem a Bíblia aberta. Primeira questão aqui: Jesus e sua sabedoria prática. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Interessante a sabedoria prática de Jesus nesses 3 primeiros versículos. O texto diz que ele se encontrava aqui nessa praia, e grande multidão estava ao seu redor a ponto de espremê-lo. Então aqui diz que ele estava sendo apertado pela multidão. Jesus estava pregando o evangelho do reino, estava dando início ao seu ministério, convidando
os seus discípulos para segui-lo. E aqui ele está pregando e aquela multidão reunida começou a apertá-lo. Você imagina uma praia, todo mundo chegando e todo mundo se aproximando, e Jesus falando e as pessoas se aproximando. O que ele fez para resolver esse problema? Ele olhou na água e viu 2 barcos. Esses barcos estavam ali parados, alguns homens descarregando as redes vazias. Um dos barcos era de Pedro, Simão Pedro. E ele fala para Pedro, provavelmente pediu o barco. E ele entra naquele barco e fala: Pedro, afaste um pouco esse barco. Subiu no barco, solicitou que se afastasse um pouco da praia. De certa forma ele se afastou um pouquinho, a ponto de não ficar tão perto da terra, mas não tão longe. Dizem que a posição costumeira de ensinar era sentado, então ele arrumou um lugar no barco, um barco relativamente grande, sentou naquele barco e continuou a pregar à multidão. Agora imagina isso, gente. Pensa numa praia, você que foi numa praia aí recentemente. Uma multidão na praia. Aquele barco um pouco afastado. Dizem que a própria água serviu um pouco para bater a voz com acústica e levar aquela voz de Jesus para aquelas pessoas. Eu fico imaginando no silêncio que devia ter, né? Na reverência que devia ter. Ó, o silêncio, está ouvindo o cachorro latir lá do outro lado da rua. E aquelas pessoas começaram a ouvir, continuaram a ouvir a palavra de Jesus. Jesus e sua sabedoria prática. Ele viu à beira do lago 2 barcos, afastou-se um pouco da praia, prosseguiu ensinar o povo. Quando eu olhei para essa passagem, para essa parte, eu fiquei imaginando como Jesus procurou soluções práticas, rápidas, baratas. Eu creio que muitos de nós cancelaríamos a reunião. Às vezes é assim, né? Você marca uma reunião, você fica esperando alguma coisa acontecer. Não, hoje vamos cancelar por causa do frio, vamos cancelar porque faltou luz, vamos cancelar por alguma coisa. Lembrei um dia que fui convidado a pregar num culto e na metade do caminho me ligaram que tinham cancelado o culto porque não tinha luz. Eu falei, mas o que tem a ver a luz? As pessoas estão vivas, não? Ah, mas ninguém deu tempo de tomar banho, aí ninguém deu tempo de ir para a igreja, e depois como é que vai fazer? Tinha um monte de programação especial que precisava da energia, né? Como que vai funcionar a guitarra lá do sujeito? Então, desculpas, cancela. Já imaginou isso? Jesus mandando cancelar tudo? Ou então, a gente procuraria o seguinte: não, tem que fazer um palco, um camarote, vamos cobrar o ingresso, pelo menos 50 de cada um. Já pensou? Uma multidão, é muito dinheiro. E Jesus vai poder ter uma renda para continuar o ministério dele. Ó. Agora ele vai poder andar de jatinho particular, ele vai fazer o ministério, ele vai poder ir longe demais, onde ele não iria. Ou então, talvez a gente teria ideia, vamos comprar um barco evangelístico, não é? Vamos comprar um barco, aí o barco já é de Jesus, deu certo nessa praia, a gente vai pregando de praia em praia. Jesus não fez nada disso, ele simplesmente olhou os barquinhos parados ali, escolheu o que era do Pedro. Eu fiquei pensando, se fosse nos dias de hoje, o Pedro falava: presta, Senhor, mas eu tenho o aluguel do barco, né? Porque eu não vou prestar, é meu serviço, é meu barco, tá? Se eu pagar o aluguel, a gente faz uma vaquinha e paga o aluguel do barco. O senhor vai ficar quantas horas no barco pregando? A gente pode fazer um preço especial. Irmãos, da tristeza do mundo que nós vivemos hoje, né? Mas eu creio que poderia ser assim. Jesus então vai lá para o barco e prega no barco. 4 e 5. Seu conhecimento incrível. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. É interessante que o texto diz que Jesus viu aquele barco parado ali. Ele deve ter visto as pessoas descerem sem os peixes, vazio. E ele já estava no barco mesmo. Ele pensou: não posso ir embora desse barco
sem, mais uma vez, abençoar essas pessoas. Conhecimento incrível. Que conhecimento é esse? Então, Jesus, depois de falar às multidões, o barco estava um pouco afastado, ele diz o quê? Vai mais lá no fundo, afaste mais. E aí, ele diz, lance as redes. Você imagina um carpinteiro dizendo para um pescador como pescar. Jesus estava ordenando algo estranho, lugar impróprio, lá no fundo, um lugar onde não se pescava. Horário impróprio, provavelmente já era mais de meio-dia. O que Simão diz? Jesus disse, lançai as vossas redes. Simão disse, havendo trabalhado a noite inteira, noite toda, nada apanhamos. Nós trabalhamos de noite, na hora certa, do jeito certo, e nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Um comentarista, dizendo a respeito desse texto, ele diz o seguinte: consequentemente, ao receber Simão esta ordem, fé e dúvida, confiança e desconfiança se põem a digladiar-se. Sua perícia de pescador lhe gera dúvida. Insinua que não deve obedecer Jesus. Mas sua consciência, iluminada pela fé, lhe indica que deve obedecer. A fé vence, ainda que o ceticismo não desapareça de todo. A ordem de Jesus, lance as redes. Mas nós estamos falando aqui do incrível conhecimento de Jesus. Jesus sabia onde estavam os peixes? A onisciência? Ou Jesus, como onipotente, poderia fazer com que os peixes fossem para onde ele quisesse? Comandar os peixes para que eles viessem até ali? Não sabemos. Mas grande foi o poder de Jesus. A ordem de Jesus para Simão que baixasse as redes. E ali acontece o milagre. Lance a rede. Dessa parte, irmãos, eu creio que nós podemos pensar nesse lançar as redes, mesmo que talvez diante do desconhecimento. A fé não é motivada por certeza. A fé é motivada no conhecimento que nós temos de Deus. A palavra de Deus é lance as redes. Nós vemos aqui Jesus e sua grande generosidade, versículos 6 e 7. Apanharam grande quantidade de peixes. Eu disse que Jesus devia estar olhando e vendo aqueles pescadores tristes partindo sem o peixe. E agora apanharam uma grande quantidade de peixes. Quantos barcos tinham? Parados 2, Jesus estava em um só. Mas Jesus fez com que os peixes fossem tantos, que de repente precisou chamar o outro barco. Não foi só um, chegou tudo lá, nós estamos com Jesus, nosso barco cheio de peixe, que vocês, não estavam com Jesus. Não, foi lá, todo mundo ganhou peixe. Diz que as redes estavam a ponto de romper-se. É como se um barulho de rede estalando, começando a quebrar, mas os peixes não se perderam. Diz que o barco quase afunda de tanto peso. Grande é a generosidade de Jesus. Quando Ele dá sem restrição. Dá e continua dando. Agora nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque a ênfase aqui não é a prosperidade. Sabemos que esses peixes valem dinheiro, esses peixes valem vida, valem muitas coisas. Mas a grande questão do milagre é que enxergarmos o poder de Deus.
Foi isso que Simão viu e nós vamos ver no próximo ponto. Mas Jesus não queria ficar rico com os peixes. Jesus não queria que os outros ficassem ricos. Ele apenas queria que aqueles seus discípulos largassem tudo e o seguissem. Interessante? Largassem tudo e o seguissem. Era uma confirmação do poder de Deus. Mais do que os peixes, do que o lucro que eles representam, estava a preciosa e gloriosa palavra, poder de Jesus. Momento de confirmação de Jesus aqui. Sua inefável majestade. Diante dessa palavra, diante desse milagre, nós vemos Pedro se derramando diante dele. Versículos 8 a 10, no começo do 10. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Parece estranho, né? Não é que ele mandou Jesus embora, mas ele percebeu o sentimento que ele percebeu de ser indigno de estar na presença daquela pessoa tão importante que era Jesus. À vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simeão: todos que estavam no barco, principalmente os seus discípulos, aqueles que tinham sido chamados. Interessante que o chamado de Jesus aos seus discípulos, ele foi meio que em partes, né? E esse aqui é um dos momentos em que eles estão quase que sendo chamados de forma conclusa aqui. Nós vemos essa majestade de Jesus. Diante do poder de Deus, dos milagres, nós caímos de joelhos. Nós nos prostramos em humildade, confissão e adoração. Diante de tamanho milagre, nós devemos, como eles aqui, né, estar assombrados, ser cheios de temor. Eles foram repletos desse temor, desse assombro, foram tocados por esse assombro. Pedro se sente um grande pecador. Na presença de Jesus nós devemos nos sentir um grande pecador, nos humilhar na presença de Jesus. A confissão de Pedro. Alguém pode perguntar, mas por que Pedro ficou tão impressionado, né? Cremos que particularmente porque foi um milagre numa atividade de Pedro, que era pescador. Uma grande pesca. Um milagre naquilo que ele conhecia. Foi confrontado com Jesus. E quem é confrontado com Jesus não pode permanecer neutro. Adoram a Jesus. Diante dos milagres de Jesus, nós sentimos que nós somos indignos. Jesus, em seu profundo senso missionário, agora sim ele chama Pedro. Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Qual foi a resposta de Jesus a Pedro? Pedro diz: afasta, Senhor, eu sou pecador. Ele diz: não, você será de agora em diante pescador. Pescador de homens. A mudança na vocação, o chamado,
Não iria mais pescar, matar os peixes, mas ele iria chamar homens mortos pelo pecado e levá-los à vida. Farei de vós pescadores de homem. Jesus já havia prometido e agora ele diz isso. Repare que a palavra aqui está implícito que eles iriam se ocupar somente daquilo. Tanto que no versículo 11 diz: deixando tudo, o seguiram. E não é só Pedro, né? Pedro, Tiago, João, seus discípulos, deixando tudo para trás, o seguiram. Uma questão interessante aqui dessa pesca é como que você fala para um pescador, para um trabalhador deixar tudo, parar de trabalhar? Primeira pergunta que vem na mente, né? Como eu vou me sustentar? Mas, irmãos, diante de um poder desse, essa pergunta some, desaparece. Que alguém pode pensar, o que foi feito desses peixes? Esses 2 barcos cheios de peixes. Dava para fazer muita coisa. Alimentar, vender, dar um pouco para os pobres. Mas principalmente aqueles discípulos iam ter na sua mente que estavam com aquele que é dono de todas as coisas. Não iriam passar qualquer tipo de dificuldade. Estariam com Jesus, a rica provisão que Jesus daria àquelas pessoas. Grande amor e cuidado de Jesus para com aquelas pessoas. Milagre então, irmãos, fica muito claro aqui. Jesus manifestando o seu poder para que aquelas pessoas o seguissem, não pelo milagre em si, não pelo dinheiro em si, mas por quem Jesus era. Lance novamente as suas redes. Eu queria que a gente pudesse ir para casa com essa frase: lance novamente as suas redes. No nosso boletim tem uma mensagem que fala: Deus fez. E ali são vários exemplos, né? Deus fez de palavras o universo, de uma porção de barro, uma costela, a vida, de uma família fiel, continuidade das conhecidas gerações, de pescadores iletrados, apóstolos e ousados evangelistas, de uma cruz de madeira, o portal para a salvação da humanidade. O que me chamou a atenção nesse texto era a frase que o autor colocou, quando diz: imagine o que Deus pode fazer com a tua vida. Deus fez, que Deus fará. Nós sabemos que Filipenses 4 diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Qual é a nossa parte? Lance sua rede. Mas já lançamos a noite inteira. Lance novamente. É Deus que mandou. Quem é que vai encher a rede? Sou eu? Lance, sobre a tua palavra lançarei minha fé. Acredite, lance a rede. Para ser instrumento nas mãos de Deus, precisamos pedir que Ele nos sustente, que Ele nos dê vida. Precisamos dizer ao Senhor: ensina-me o teu caminho, guia-me por vereda plana. Salmo 27, 11. Guia-me, Senhor. Lançar essa rede é exatamente obedecer o chamado de Deus. Precisamos que Deus seja próximo de nós, fale conosco e assim nos guiando com Jesus
Não há tempestade, não há rede vazia, nada disso. Com Jesus há observarmos a sua glória, nos curvarmos diante dela em confissão e arrependimento e ouvir o chamado de Jesus. Foi essa sequência que é interessante, né? Eles ouviram a palavra de Deus, obedeceram a Jesus, lançaram a rede, colheram os frutos, glorificaram a Jesus pelos frutos, e Jesus os comissionou: vocês são pescadores de homens, vocês vão servir. Há descanso no Senhor, há paz no Senhor, mesmo em meio à tempestade, em meio a qualquer dificuldade. Deus nosso guia. Lance novamente as suas redes. Eu quero concluir dizendo que essa pode ser a palavra de Jesus para você hoje, e nós devemos obedecer essa ordem de Jesus. Não sei que rede Jesus quer que nós estejamos lançando, recomeçando alguma coisa, crendo em Jesus, não crendo nas nossas lógicas, crendo no impossível. Mesmo diante de qualquer adversidade, podemos confiar. Deus governa todas as coisas, tudo fez, tudo pode fazer. Sobre a sua palavra podemos lançar nossa fé, superando assim a nossa incredulidade. Podemos até fazer como Pedro, né? Senhor, mas não é bem assim que se pesca. Mas sobre tua palavra, Senhor, eu não creio que isso pode ser resolvido, mas sobre a tua palavra eu lançarei minha fé, lançarei minhas redes, obedecendo assim o nosso Deus. Deus nos abençoe, irmãos, que possamos compreender o amor de Jesus por nós, a palavra, né? A palavra de Jesus, os milagres de Jesus, a importância desses milagres de Jesus. Que nós possamos ansiar esse crescimento espiritual nas nossas vidas, esse crescimento do conhecimento de Jesus, de andar com Jesus, de ouvir de Jesus essa palavra, nos chamando para trabalhar, para servir na causa dele. Vamos colocar em pé, irmãos. Nós vamos orar a nosso Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, porque, ó Deus, a Tua palavra, ela é verdadeira, ó Deus. E tudo que o Senhor Deus tem nesta palavra, ó Deus, não é apenas para aqueles nossos irmãos que vieram no passado, mas ela se aplica a nós, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, nos faça compreender sempre a necessidade de confiarmos em Ti, nos aproximarmos mais de Ti, ó Deus. Pedimos que o Senhor Deus venha operar nas nossas vidas, ó Deus, venha falar, ó Deus, venha nos chamar mais para próximos de Ti. Que o Senhor Deus esteja abençoando a nossa semana, ó Deus. Que possamos dar início a algumas atividades, algumas coisas na nossa vida, ó Deus, confiando no Senhor, que o Senhor vai fazer possível, ó Deus, as realizações que Tu mesmo deseja para a nossa vida, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, e que o Senhor Deus nos fortaleça, ó Pai, nos dando mais e mais a alegria da Tua salvação, desejo de andarmos na Tua verdade, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém.